A série de mensagens deste mês é Vida em Transição. E nós temos meditado sobre diversos momentos da nossa vida, ou fases, ou situações em que as pessoas passam, em que eu passo, você passa, as pessoas que estão à nossa volta passam também. Nós já meditamos sobre alguns temas importantes e hoje nós temos o desafio de meditarmos sobre casamento. Você percebeu pela leitura do versículo que provavelmente esse seria o tema, casamento. Não sei quantos aqui, eu gostaria até mesmo de fazer uma pesquisa rápida, quantos aqui realmente conhecem ou usam a rede social Twitter? Por favor, levante sua mão para eu saber, mais ou menos, porque... Muito bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou dizer mais ou menos como é essa rede, porque tem pessoas que não usam. A rede social Twitter é um site, uma espécie de site na internet, em que as pessoas compartilham suas ideias, frases, um pouco da sua vida, o que querem compartilhar, dentro de um conceito de que você deve escrever isso num texto com até 140 caracteres. A ideia dessa rede social é que você consiga otimizar aquilo que você quer dizer. É claro que pessoas postam vários posts, um em seguida do outro, para dizer quando tem algo maior para dizer, né? Para comentar. Mas a rede social se tornou mania em nossa sociedade e o Twitter também. Então muitas pessoas usam o Twitter para disseminar as suas ideias, para compartilhar o que estão vivendo. Também é uma forma muito interessante de você influenciar pessoas, convidar para eventos, enfim. A rede social Twitter tem sido muito usada em nossa sociedade, marcada pela tecnologia. E nessa rede social Twitter tem algo muito interessante, que é a possibilidade de você marcar uma hashtag, ou seja, o assunto que você quer compartilhar, e você então, ao assinalar essa frase, essa expressão, e todas as pessoas fazendo isso, você vai pontuando aquela expressão e existe um ranking, né, dos assuntos mais comentados. Na sexta-feira, e você começa a entender agora por que eu estou dizendo isso, na sexta-feira tinha um tema muito interessante, e eu fiquei feliz em encontrar isso na sexta-feira, durante a preparação dessa mensagem. O tema dessa hashtag, ou seja, desse assunto muito comentado era, quando eu casar? Então as pessoas começavam suas frases dizendo, quando eu casar, e cada um falava o que ia acontecer, né? E eu separei algumas pérolas para a gente nessa manhã. Vejam só o que nós encontramos. Quando eu casar, uma menina falando, quando eu casar, meu marido vai ser o homem mais feliz do mundo. Outra, quando eu casar, darei tchau à minha vida. Quando eu casar, esse dia não vai existir. Outra pessoa, quando eu casar, quem perder no videogame lava a louça. Você já percebe que são jovens, né? Que estão falando. Outra pessoa, quando eu casar, olha, isso vai demorar tanto tempo que deu até fome. Outro, quando eu casar, me perdoem a expressão, quando eu casar não vou lavar cueca de ninguém. Outra, quando eu casar vai chover chocolate e Nutella, porque será um grande milagre de Deus. Quando eu casar, quero ver o Morzão aguentar a minha TPM. E por último, eu citaria como uma pérola aqui o seguinte, quando eu casar, vai ser tudo diferente. E nós percebemos que nesse assunto, as pessoas que estão comentando, na verdade são jovens e, de preferência, quem não se casou ainda. E eu trago isso como introdução para nós pensarmos algumas questões que nós todos passamos. A expectativa que nós temos diante do casamento. Nós temos esses ditados, né, a respeito do casamento. E um principal é este, né? Quem está fora, como que é? Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair, né? Nós vivemos diante disso, algo que o autor N.T. Wright, no livro Simplesmente Cristão, ele vai dizer da grande crise dos relacionamentos, que nós temos um grande interesse em nos relacionarmos com as pessoas.
nós gostamos, nós sentimos saudade, nós temos um anseio por nós nos relacionarmos com as pessoas. Porém, quando nós começamos o nosso relacionamento com as pessoas, nós muitas vezes começamos a nos afastar. E achamos, puxa, eu acho que não está legal, eu preciso do meu espaço, eu preciso do meu tempo, eu preciso fazer as coisas do meu jeito. Então nós vivemos um misto de coisas, onde nós encontramos um desejo por nós nos relacionarmos e, por outro lado, um desejo de nós nos afastarmos dessas questões também. Então, diante desse tema casamento, todos nós temos expectativas, ou já tivemos na nossa vida um período em que nós tínhamos mais expectativas, e talvez aqueles que ainda não se casaram, aqueles que estão num namoro, num noivado, estão na expectativa, como será a minha vida quando eu me casar? Esse é um grupo de pessoas, uma fatia grande da nossa sociedade, que vive dessa forma. Um outro grupo de pessoas são as pessoas que já estão no casamento, e elas vivem alegrias no casamento. E elas podem dizer, olha, casar é muito bom. Casar faz muito bem para você. Né? Todos aqui têm visto o meu sorriso desde fevereiro. Né? E as pessoas têm dito, nosso casamento te fez muito bem. Né? Mas é verdade. Eu estou no momento em que eu conto as alegrias. As tristezas ainda não estão surgindo. Mas também existem pessoas que entraram no casamento e, pelas suas experiências, elas têm mais tristezas a contar a respeito do casamento. Então nós temos pessoas com expectativas sobre o casamento, pessoas que têm alegrias, momentos de alegrias do casamento, pessoas que têm tristezas para contar a respeito do casamento. E colocaria uma outra questão, que o casamento é um grande dilema para a nossa sociedade. O casamento é um grande dilema para a nossa sociedade. Nós podemos assumir a seguinte questão: nos relacionarmos não é nada fácil. E num casamento, nós também temos essa verdade. O relacionamento no casamento tem as suas complexidades e nós, muitas vezes, encontramos apenas algumas respostas, algumas dicas, algumas orientações para conduzir o nosso casamento de uma forma boa, de uma forma gostosa, de uma forma alegre. Se nós buscássemos aqui as opiniões a respeito do casamento, quantas opiniões nós teríamos sobre o que nós devemos fazer para ter um casamento bem-sucedido? Quando nós olhamos para esse problema do relacionamento do casamento para a Bíblia, nós vamos encontrar algumas questões. Nós lemos esse texto de Gênesis de propósito, porque ele trabalha algumas questões que nós entendemos ser essenciais para nós entendermos o casamento. O que nós percebemos nesse texto, se nós lermos os versículos anteriores e posteriores, nós vamos perceber que Deus identificou no ser humano a solidão. Ao dizer o seguinte, não é bom companhia, o homem Adão, o homem ser humano, o homem humanidade, precisa de companhia, precisa de relacionamento. A Bíblia vai nos mostrar que nós precisamos, todos nós precisamos de pessoas à nossa volta. Nós precisamos nos relacionar, nós somos seres sociais, precisamos de pessoas à nossa volta. Esse mesmo autor, N.T. Wright, ele vai dizer que nós não gostamos, não queremos, todos nós, a solidão total e permanente. Nós não encontramos ninguém na nossa sociedade buscando solidão total e permanente. Existem pessoas, sim, que estão buscando momentos a sós, buscando solitude, buscando alguns momentos para cuidar de si mesmo. Depois de um dia de muito trabalho, de muito estresse, você quer chegar em casa e ficar a sós, ouvindo aquela música gostosa, sua, baixinha, para você descansar. Porém, a solidão total e permanente, nós não encontramos pessoas na nossa sociedade buscando-a. E aqui nós podemos perguntar, por quê? Será então que é isso mesmo? Deus nos criou para relacionamentos? Essa é a primeira constatação que nós encontramos na palavra. Então,
Deus percebeu que o homem estava só. A segunda questão é que Deus também percebeu a incompletude do homem Adão. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Deus percebeu que diante da tarefa de mundo, diante dos desafios, dos projetos, do propósito do viver, seria muito importante que houvesse uma ajudadora, uma auxiliadora idônea. Idônea no sentido de adequada, no sentido de preparada para esses mesmos desafios. Deus percebe então que todos nós percebe e precisa de uma complementação, de uma ajuda em tudo que nós fazemos. Se por um lado nós não queremos viver a solidão total permanente, nós também queremos que alguém esteja conosco, ombrando diante dos desafios que nós temos. A palavra nos mostra isso com clareza. Outra questão que a palavra nos ensina é que a nossa necessidade de pertencer a alguém e ter alguém que pertença a nós. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Deus fala para ele, para Adão, um auxiliador idônea para ele. Ou seja, nós temos um grande senso de pertencer a alguém. Nós ansiamos por pertencer a alguém. Nós queremos nos associar a alguém. E esse é um grande anseio do nosso coração, e a palavra nos mostra que realmente todas as pessoas querem isso. Talvez alguns vão potencializar os relacionamentos, não necessariamente para o casamento, mas elas vão potencializar os seus relacionamentos com alguém. E nós vamos perceber essas duas coisas: a fuga da solidão, a necessidade de completar, de complementar nas suas atividades, e a necessidade de pertencer a um grupo, que seja um grupo familiar, um grupo de amigos, um grupo de ideais, um grupo de projetos. Isso é o que a Bíblia nos mostra como as questões a respeito de nós, diante dos relacionamentos. E diante disso nós podemos perguntar, e se nós temos essas necessidades, qual é a resposta de Deus diante disso? Como é que nós podemos ter da parte de Deus algo que nos ajuda a enfrentar a solidão, a incompletude e a necessidade de pertencer? Será que Deus tem respostas? Será que existe algo que nos possa dar esperança? Veja o que nós encontramos da parte de Deus. Quando Ele trabalha essa questão aqui na formação ainda, esse texto que visa nos dar noções a respeito da criação, a respeito da teologia de Deus, a respeito do que Deus deseja de nós, nós percebemos que Deus, ao criar a mulher, Ele colocou diante de todos nós um antídoto contra a solidão. Deus nos dá uma esperança da contra-solidão. E nesse relacionamento do casamento, especialmente, vamos dar mais ênfase a esse relacionamento, nós encontramos no casamento, quanto ao antídoto anti-solidão, duas coisas: a união e a intimidade. A união e a intimidade. E aqui nós já começamos a perceber quais são as características de um casamento segundo a vontade de Deus. Se você tem pensado a respeito do seu casamento, ou do casamento que você já teve, ou do casamento que você terá, nós temos que entender que o casamento precisa ter um antídoto contra a solidão. E esse antídoto é a união e a intimidade. Nós precisamos entender que nós devemos ser um com a pessoa, um na visão, um nos pensamentos quanto ao que nós queremos fazer juntos. Nós precisamos unir os nossos esforços para que o casamento vá adiante. Por outro lado, nós também ansiamos e precisamos desenvolver a intimidade. Como é que nós podemos ter união se nós não conhecemos o mais íntimo do pensamento da pessoa que está ao nosso lado? Com a pessoa que nós nos casamos. O casamento também foi feito para ter intimidade. Quando no casamento a união e a intimidade se fragmentam, boa parte do casamento começa a se desfazer. E são coisas, parecem muito simples. Quando nós falamos de união e intimidade, talvez todo mundo pense, é claro, isso está óbvio.
né, a respeito do casamento. Porém, quando nós olhamos para as nossas atitudes, nem sempre nós temos atitudes para termos união e intimidade com as pessoas. Veja um grande problema na questão da intimidade. Como nós temos dificuldade de compartilhar aquilo que nós sentimos e o que nós pensamos. Talvez a pessoa nos magoou, a pessoa com quem nós estamos casados. Nós retemos a mágoa, não falamos nada a respeito, passa um mês, 2 meses, e aquilo se transforma num grande mal para a sua vida e para o casamento. E de pequenas coisas que nós não compartilhamos, que nós não cedemos à intimidade, nós vamos deixando com que o casamento vá se diluindo e nós deixamos de ser íntimo das pessoas, da pessoa com quem nós casamos. É comum nós encontrarmos hoje nas famílias os casais, quando recebem pessoas em sua casa, conversam, falam sobre várias coisas. Quando as pessoas saem, cada um vai para um canto da casa e ficam ali, sozinhos, sem compartilhar a vida, sem compartilhar os ideais, sem mostrar quem é. Uma outra questão que é graça de Deus para a nossa vida é a respeito deste complementar. Deus nos deu dons, nós desenvolvemos habilidades e competências diferentes uns dos outros. Deus não fez ninguém igual. Veja a pessoa que está ao seu lado. Você, por mais que tenha essa pessoa no mesmo lugar que você está agora, ou seja, vocês têm interesses parecidos. Essa pessoa que está ao seu lado é igual a você? Elas têm as mesmas competências que você? Quando os pais veem os filhos crescendo, eles têm as mesmas habilidades, competências e personalidade? Deus nos fez diferentes para nós nos complementar. E no casamento isso precisa estar à tona. Eu não sei mexer muito bem com parte elétrica. Talvez, eu penso que a Raquel também não sabe tão bem. Talvez ela saiba tão bem. Nós precisaremos conversar a respeito de um desafio que nós temos nessa parte e dizer quem pode fazer melhor isso. Talvez você não sabe lidar bem com as finanças e você é homem e você acha que você tem que controlar as finanças. E a sua mulher é uma pessoa que controla muito bem as finanças. Por que vocês não podem trabalhar com essa complementabilidade? Deus nos deu dons, características e habilidades diferentes. E nós precisamos viver o casamento dessa forma. Uma outra questão importante dessa complementabilidade é que nós precisamos respeitar a individualidade do outro. Eu não sei quantos têm percebido que boa parte dos valores da nossa cultura brasileira estão atrelados ainda àqueles períodos dos barões do café, do proprietário dos grandes latifúndios, em que um falava, todos abaixavam a cabeça e obedeciam. Em que uma pessoa determinava qual era o tipo de roupa, qual era o tipo de ações, quais eram os tipos de ações e perspectiva de vida que as pessoas podiam ter. E então se colocava uma grande imposição sobre os padrões e as formas de viver. Aqueles que não eram os barões, ou os imperadores, ou os coronéis, eles tinham que se submeter à personalidade daquele que falava. O Senhor não nos fez dessa forma. Ele nos fez de forma diferente. E nós precisamos, no casamento, respeitar a individualidade da outra pessoa. Essa tem sido uma grande crise nos nossos dias. Homens e talvez mulheres que querem moldar o outro à sua imagem. Isso dá muito problema. Às vezes as pessoas aceitam para não brigar, mas as consequências a médio e longo prazo são danosas. Quanto mais nós valorizamos o que a pessoa é, mais nós temos chance de ter um casamento melhor. Nós precisamos inverter essa ordem, porque a graça de Deus para a nossa vida e para os casamentos é o respeito da individualidade das pessoas. Um outro ponto muito importante que nós encontramos como graça de Deus para o casamento é o propósito
ou os propósitos que Ele coloca para nós. A formação de famílias é um propósito que Deus compartilha para o casamento. A possibilidade de nós termos filhos, ou seja, mesmo associar o meu nome, a minha vida a outra pessoa, formando um núcleo familiar, um local ali em que nós vamos desenvolver toda a nossa vida em sociedade. Esse é um primeiro propósito de Deus para todos nós, aqueles que estão principalmente no casamento. E uma outra questão é a edificação mútua, um outro propósito de Deus para o casamento, para o relacionamento. Eu preciso ter a consciência de que um propósito, uma missão que eu tenho no meu casamento é edificar, contribuir para a vida da outra pessoa. Ou seja, naquilo que ela tem de melhor, eu quero servi-la para que ela se torne ainda melhor. Naquilo que ela não tem muito bem desenvolvido, que eu possa ser luz, que eu possa ser os olhos, para que ela perceba o que ela precisa mudar. Se nós rompemos também com essa questão da edificação mútua, nós começamos a ver o nosso casamento se desfazendo. Precisamos contribuir a isso. E um terceiro propósito também para o casamento, para a família, é o serviço ao mundo. Nós somos sociedade. Se as igrejas são pessoas, a cidade também são pessoas. O que é a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo sou eu e você. Não é a cidade que está mal, somos nós que estamos mal. Não é São Paulo que está sem água, somos nós que estamos sem água. E a família precisa ser serva nessas questões, nesse propósito quanto ao mundo. Nós temos sim que servir aquilo que nós fazemos parte. E muitas vezes nós nos fechamos em nós mesmos, no nosso mundinho, em nossa cosmovisão e não participamos dessas coisas. E diante dessas coisas, nós queremos encerrar essa meditação sobre essa transição da nossa vida, o casamento, pensando algumas coisas sobre o que nós podemos fazer. Se Deus coloca isso diante de nós, o que nós podemos então, como nós podemos responder a Ele diante disso? Em primeiro lugar, algo que nós podemos fazer, algo que você pode se comprometer hoje, é viver na dependência de Deus. Adão estava sozinho, mas ativo, produtivo, vivendo sua vida. Talvez você não está casado, talvez você já foi casado. Não necessariamente você deixou de viver, ou está esperando para começar a viver. Adão, antes de Deus ter criado Eva, estava só. Mas ele continuava ativo, produtivo, vivendo na dependência de Deus. Estando nós casados ou não casados, nós precisamos viver na dependência de Deus. Você pode fazer isso colocando-se inteiramente diante de Deus, dizendo: Senhor, quero viver conforme o teu querer. Mostra-me, ensina-me a andar conforme o Senhor. Em segundo lugar, uma vez casados, vivemos a graça de Deus para o casamento. Devemos zelar pelo casamento, investir nele. Investir em companhia, em intimidade, em respeito à individualidade, em contribuição complementar diante dos propósitos da vida. Precisamos servir ao casamento em que nós pertencemos. Se você pensar as suas atribuições para esta semana, o que você vai fazer nessa próxima semana? Será que ali tem algum item que você vai dedicar para o seu casamento? Tem algo ali que você vai fazer para a edificação da pessoa que vive com você? Ou nós nos acostumamos e deixamos isso passar? Em terceiro lugar, e por último, eu diria que nós podemos contar sempre com os itens de sobrevivência de Deus para a nossa vida. Como se fosse uma mochila, que tem alguns itens que nós podemos usar conforme nós vamos caminhando numa grande jornada. Esses itens são oração, devocional pessoal, algo que eu falo muito nos casamentos que eu falo, a oração nupcial, a oração que só você, o cônjuge, pode fazer pelo sua esposa ou seu marido. Só você pode fazer a oração nupcial no seu casamento. O serviço ao próximo e exercício na missão que Deus confiou a você. São os itens que Deus nos deixou
para nós sobrevivermos em meio a tanta complexidade nos relacionamentos que nós vivemos. Transição de vida. Quando nós transitamos entre a nossa vida a sós, a nossa vida marital. Convido você a pensar sobre o seu casamento. Se você não está casado, a pensar sobre quais são as características de um casamento. Se você está casado, repensar, voltar, tirar o pó dessas coisas tão importantes para o seu casamento. E eu quero terminar, eu sei que alguns aqui já ouviram essa história, mas eu gosto muito dela. E eu quero terminar essa mensagem com uma história que eu conto nos casamentos que eu tenho feito por aí. Essa história de um jovem que amava muito a sua namorada. E eles estavam pensando no casamento. Então esse jovem, preocupado se ele tinha o sentimento correto, a intuição certa para o casamento, ele procura o seu avô, que tinha mais de 50 anos de casado, chega a ele e diz: vô, tenho uma pergunta para o senhor. E o avô: pois não, meu filho. E o avô diz, e o jovem diz: vô, o que é amor? O vô pensativo pondera e diz: meu jovem, amor para mim é o seguinte: todas as manhãs eu acordo cedo e a sua avó preparou o patê com torradas. Eu detesto comer patê com torradas, mas eu como por amor da sua avó. Aquele jovem ficou ainda com aquela resposta no ar. Passado algumas semanas ele procurou a sua avó e diz: vó, por favor, eu preciso saber, são as vésperas do casamento, o que é amor, minha avó? O que é amor? E a avó então pensa, pondera e diz: meu filho, amor para mim é o seguinte: todos os dias eu acordo mais cedo que o seu avô, vou para a cozinha, preparo patê com torradas. Eu detesto fazer patês com torradas, mas eu faço por amor do seu avô. Parece que faltava só um bilhetinho na geladeira, né? Não gosto de patês com torradas. Por outro lado, nós encontramos nessa historinha simples algumas coisas importantes. A necessidade de nós superarmos aquilo que nós não gostamos de fazer e fazermos para a edificação do outro. Nessa pequena história nós encontramos valores significativos sobre a nossa vida diante dos nossos relacionamentos, principalmente para o casamento. Que o Senhor te abençoe e te guarde e dê um domingo maravilhoso na sua graça. Amém?